Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, tenho muito orgulho de ser brasileiro e tive o privilégio de conhecer muita gente, continuar conhecendo muita gente de sucesso durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida. Estamos aqui muito empolgados com o projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas trouxermos com histórias inspiradoras, com dicas, a gente vai gerando sim um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma audiência acima do esperado. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. Se você estiver vendo em outras redes sociais, no Spotify, você vai ter aqui como me encontrar. Celso Sberner, Sucesso à Brasileira nas redes sociais. Agora tem o nosso site também, www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os episódios por tema de interesse também. Hoje a gente vai trazer alguém que nos enche muito de orgulho, um executivo de muito sucesso que trabalhou em empresas amadas pelo Brasil. Aqui, aquela pessoa que começa a falar da carreira, e ontem eu estava dando uma fuçada na carreira, aquela carreira assim que orgulha todos nós que trabalhamos no mundo corporativo. Eu vou apresentando aos poucos, que é muita coisa aqui para eu decorar tudo, mas eu tenho o prazer de receber aqui Roberto Funari. Obrigado pela sua presença, Roberto. Obrigado, Celso. Prazer enorme estar aqui com você e parabéns pela proposta do Sucesso à Brasileira. É incrível. Obrigado você pela presença. Pessoal, ganha aqui o direito de chamar ele de Beto até. Estou feliz. Então, todo mundo chama ele de Beto. Vou tratar por Beto também, né? E Roberto, ele foi presidente, CEO da Havaianas Global. Ele trabalhou por muitos anos na Rect. Ele trabalhou tem uma carreira de marketing, que nós vamos falar um pouquinho dessa carreira, começando, né, foi diretor de marketing da Compaq. Ele trabalhou ele era um dos líderes da Parmalat da área de marketing, aquela pouco famosa campanha dos bichinhos, né? Então, ele tem uma carreira brilhante nos 4 continentes do mundo. E quando eu falo, né, Roberto, que isso orgulha muito, né? A gente recebe muita gente no Sucesso à Brasileira, e quando a gente vê que tem gente que venceu não só no Brasil, mas que tem uma expressão global, mundial, isso salta aos olhos, né? Então, obrigado 2 vezes pela sua presença aqui. A gente vai tratar de todos esses temas. Nós vamos falar da sua carreira no detalhe, porque é uma carreira muito bonita, para falar de marketing, né? E tem uma coisa que a gente vê que salta aos olhos lá, que é a transição de carreira. Porque tá bom, você começou desde a Unilever ali, e tem algumas transições muito grandes, e mudança de país, né? Como faz essa história de transição de carreira, Roberto? Beto. Muito legal. Obrigado, Celso. Começando com um tema que é muito próximo do meu coração, né? Até escrevi um livro que eu vou aproveitar e entregar aqui para o Celso, Reinvenção Corajosa. Que legal, que fala legal. Sobre... Obrigado, ó. Reinvenção Corajosa, Roberto Funari. Que legal. Já então, estamos no tema que mais que move. Forte, então, quando você escreve o livro, é o que está no coração realmente. É uma reflexão, né? Aí de 4 décadas de carreira na área de consumo. Depois eu pedi para você escrever para mim aqui com dedicatória, vale 3 vezes mais. E é legal porque um dos ingredientes para você ter sucesso é você saber lidar com transições, né? E esse livro é fruto da maior transição que eu fiz agora, nós vamos falar um pouquinho disso, da fase atual que eu estou, e ele é também um resultado de muita pesquisa que eu fiz sobre essa questão de transições. E tem uma coisa, Celso, que é muito bacana, que é o seguinte, é um paradigma que eu queria quebrar. O ser humano, nós não temos medo da mudança. O que a gente tem muito medo e fica muito desconfortável é no período de transição entre o que a gente era e o que a gente ainda não se tornou. Sim. Né? Esse período que é chamado de liminar, né? Um período que você fica ali nessa transição, que é o período que mais incomoda a gente. E eu passei por várias transições de carreira, algumas de vida. Você acaba aprendendo, né? Errando muito e fazendo muita coisa certa. Como é que você lida com esse período de mudança, de transição, né? Antes de você engatar nessa nova fase, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Bom, a gente tem uma posição na carreira. Já trazendo para o seu caso, né? Então, tá bom, você é o CEO da Havaianas, empresa que todos nós brasileiros
amamos. E de repente você vai para uma outra carreira, como você hoje é conselheiro de várias empresas, né, e mentor de tudo. Você está falando que entre isso aqui e isso aqui, tem aqui um período, uma transição ali que fica todo mundo ali um pouco incomodado. Incomodados, conformados. Exatamente. Passei por isso, estou falando e estou me encontrando, né? Que chama isso mesmo. liminar é o nome disso. Mas não precisa, porque tem muita metodologia, tem muita prática, tem muita coisa que a ciência já identificou que vai te ajudar a passar por esse momento. E talvez passar para essa nova fase de uma maneira muito mais produtiva e feliz. Sim, não é tão fácil, né, Roberto? Pessoal, como sempre aqui a gente vai ter como encontrar Roberto Funari nas redes sociais. Eu dei uma olhada no LinkedIn dele, é muito bacana, cheio de artigos, cheio de boas histórias ali, eu recomendo, então a gente vai ter como encontrá-lo. E Roberto, então essa transição, por exemplo, de você sair, você é um executivo, que nós vamos chegar lá na sua carreira, muito conhecido, muito respeitado no mercado. E de repente, de ser executivo para uma carreira de conselheiro, investidor e mentor como você é hoje, isso foi, você fala que tem metodologias para melhorar, isso ou você foi aprendendo na raça? Então, a grande transição que eu fiz, e essa transição me ajudou muito, eu larguei o crachá, eu troquei o crachá por propósito. Né? Que legal. E isso é muito importante, mesmo porque eu fiz isso já na vida corporativa. O grande acelerador da minha carreira executiva, quando eu dei o salto de ser um líder para ser parte do alto comitê da empresa, no caso a RECT, foi quando eu aprendi que eu deveria jogar o crachá fora, né, deixar de ser aquele soldado corporativo e começar a olhar o meu propósito, os meus valores, da onde eu vim, a minha autenticidade e saber colocar isso em ação, né? Em ação para um objetivo que vai além do sucesso financeiro, vai além do sucesso de ser promovido, do poder, do status. Quando você dá essa virada de chave, você amplifica a sua capacidade de gerar impacto positivo. Então, nesse momento, né, quando eu decidi que estava na hora de eu transicionar de uma vida executiva, de uma carreira executiva de quase 40 anos, o que eu usei para fazer esse processo de transição foi na minha reflexão sobre o meu propósito. Sim. E aí, o que tem em comum disso que eu estou fazendo? Né? De ser conselheiro de empresas, mentor de fundadores de startup, conselheiro de startups, eu sou do conselho de uma ONG de educação, né? É que, para mim, o meu grande propósito é potencializar as pessoas. Sim. Abrir as velas do potencial das pessoas e essas pessoas que vão abrir as velas do potencial dos negócios. Então, apesar de ser uma carreira plural, Sim. né, como dizem, né, um portfólio, também falo muito, eu gosto de chamar de plural, tem uma linha em comum entre tudo isso que eu estou fazendo hoje, que tem a ver com esse destravar esse potencial humano. E isso está dentro de mim já há muito tempo. Então isso é muito legal você poder aplicar isso para poder fazer essa transição. E aí experimentar, né? Porque tem N maneiras que você pode fazer isso, né? Aqui talvez comecem a aparecer as primeiras dicas de sucesso, né, Beto? Porque é arriscado isso. Quando você fala trocar crachá por propósito, entendido, assim, mas é uma coisa que exige bastante coragem e desapego, porque tá bom, se a gente tá lá num crachá, e muita gente que nos vê aqui tá lá no seu crachá, é soldado ali, né? Para você ter o desprendimento de falar assim, primeiro vou levar em conta o meu propósito também, né? Não é uma coisa muito banal. Não é, né? Nós vamos falar de ingredientes de sucesso, né? Bastante, mas eu vou contar a história que me levou a virar essa chave, né? Eu tinha acabado de fazer 40 anos. Nessa época eu estava morando na África do Sul, era responsável ali pelos países do Subsaara. E o CEO pediu para eu fazer uma viagem rápida para Londres, o CEO da Rex naquele momento, que ele precisava conversar comigo urgentemente. Eu cheguei lá em Londres e ele me ofereceu um cargo que era um salto de senioridade dentro da empresa incrível para ser o presidente sênior da Europa Central.
né? Uma das regiões principais da empresa na época. Algo assim que eu nem sonhava, né? Que um dia poderia chegar lá. Da África do Sul para a Europa Central. Para a Europa Central, um mercado altamente maduro, competitivo. E ele me ofereceu esse cargo. Você fica um pouco assustado, né? E tem um pouquinho da síndrome do vira-lata do brasileiro, fato, né? Mas achei legal, incrível, e na época eu estava bombando, sabe? Eu sabia, assim, em termos de resultado, em termos de criar coisas novas na empresa, eu vi que eu estava fazendo um excelente trabalho, modéstia à parte. Sim. E aí saí dessa reunião, liguei para minha esposa, falei que aceitei, que a gente ia mudar de novo, né? E aí ia para a Alemanha, e aí entrei no avião. E antes do avião decolar, né, de fechar as portas e tudo, eu liguei pro meu pai rapidamente. E meu pai, uma pausa aqui, Celso, era aquele pai clássico, né, de que ele sempre me deu parabéns, sempre me incentivou, tá? Mas sempre jogava a barra um pouquinho mais alta. Entendi. Então, legal, mas tem sempre um mas, né? Você ainda pode fazer mais que isso, que é excepcional. Achava isso incrível, um dos segredos de sucesso que nós vamos falar, né? Sim. E eu liguei rápido para ele e contei, né? E ele falou, ele fez uma pergunta para mim que me tirou assim meio do... Ele perguntou, e você sabe por que eles te promoveram? E aí, eu tava naquela, né? Você tá com a adrenalina alta, você tá... e não tava com vontade de falar, de ver a barra subir, né? Queria aproveitar aquele momento, né? Em vez de tomar vamos subir a barra. Aí eu vomitei um monte de resultado que eu tinha entregue, né? Coisas que eu tinha feito para a empresa, para o negócio. Aí, e não deixei ele responder, não deixei ele reagir. Falei, pai, não tá fechando a porta do avião? Te ligo amanhã. Desliguei, tomei lá uma champanhe, né, para comemorar. Vou celebrar, não vou ficar pensando muito por quê. Quando eu aterrisei na África do Sul, tinha um e-mail dele. E esse e-mail é incrível, que ele diz o seguinte para mim, olha, deixa eu dizer, as razões que você acha que eles te promoveram não é a real razão que te promoveram. A razão que eles te promoveram são os seus valores, é você saber colocar em prática aquilo que você é, não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, saber de onde você vem, aqui do Brasil, assim, assim, assim. É isso que vai ser o seu sucesso hoje e sempre. São seus valores, não é resultado. Perfeito. Cara, aquilo lá foi um tapa na cara, porque ele não subiu a barra. Ele tirou o tapete, né, de baixo, né? E foi legal que a partir daquele momento aquilo abriu a minha cabeça do que é sucesso. Sim. Né? Sim. E sucesso não é perseguir resultado, KPI. Isso faz parte de uma carreira corporativa, de uma carreira de empreendedor. Mas sucesso é você saber usar os seus valores para esses impactos altamente positivos. Perfeito. Muito bacana. Valores e não resultado, não é isso? É isso aí. Pessoal, para quem não sabe, Rect é uma empresa global de consumo bastante grande, que dona de marcas só como Veja, Multiuso, Vanish e SBP, Inseticida, dentre outras tantas. Então é uma potência global de consumo. Então quando o Funari aqui humildemente fala, eu estava liderando a operação da África do Sul e depois da Europa Central, não é que é uma pequena empresa de consultoria que tem lá 4, 5 pessoas, é uma grande empresa, uma grande empresa de consumo, e imagino que você aplicar os valores na Europa Central, né? Os valores estão lá, os mesmos valores lá no Brasil, os mesmos valores na África do Sul, mas a cultura é totalmente diferente. Totalmente. Né? E como é que se adapta essas culturas tão diferentes? Olha, isso foi muito legal, né? E sofri, né? Sofri. A experiência na Alemanha, que foi de 4 anos, foi uma experiência que me fortaleceu bastante. Porque é uma cultura muito diferente, né? Oposta da gente. Mas eu sempre, sempre que eu fui para um novo desafio, né? Eu sempre olhei para o meu gestor, para o meu chefe, e a primeira pergunta que eu faço, tá bom, mas qual que é o meu mandato, quais são as suas expectativas, né? E nesse caso, eu perguntei, não era nem o meu chefe, era o chefe do meu chefe, era o CEO da empresa, eu perguntei para ele.
E ele me deu uma resposta fascinante, que estava muito conectado com aquilo que meu pai já tinha me dito. Ele falou, eu quero que você faça os alemães sambarem. E ele era holandês. Holandês. Eu falei, tá de sacanagem, tá tirando sarro dos alemães, né? Porque o holandês tem uma rixinha ali com os alemães. Quase um Brasil e Argentina, né? Quase um Brasil e Argentina. Alemanha e Holanda, né? E aí, ele, eu quero que você faça os alemães sambarem. E ficou quieto, não falou mais nada. E olha que legal, né? O brasileiro, a gente não precisa de muita instrução aqui no Brasil, né? A gente trabalha muito conceitualmente. Eu peguei aquilo e entendi. Eu vou aplicar isso. Eu entendi que ele quer que eu torne a empresa mais ágil, mais inovadora, que eu flexibilize, que eu mostre para eles o valor da criatividade, né? Mas que eu também faça isso de uma maneira, né? Que também não jogue as qualidades deles para fora, analíticos, processuais, extremamente, tem uma ética de trabalho incrível. E foi esse o trabalho que eu fiz lá e deu muito bom resultado, né? Foi um trabalho difícil para mim, porque eu tinha que lidar quase que com dois mundos separados, né? A mindset alemão, a mentalidade alemã que é rígida, dura, né? E o lado brasileiro, né? Então isso foi muito bacana, porque eu trouxe o lado brasileiro como meu diferencial. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Em primeiro lugar, você tem que respeitar a cultura local. Sim. Né? O ponto de partida é você entender a cultura local, para depois você trazer onde você pode agregar. Foi o que eu fiz na Alemanha. Entender a história, entender o momento do país, entender a cabeça das pessoas, as suas expectativas, ansiedades. Se você não tem esse entendimento, se você só vai com uma visão de colonizador, você vai se dar muito mal. Sim. Como o brasileiro gosta de pessoas, a gente já tem uma vantagem muito grande. Segundo lugar, e aqui é um pouquinho roubar no jogo, em geral, todas as culturas adoram o brasileiro. Sim. Nós vamos falar de Havaianas lá para frente, né? Adoram Havaianas porque é o jeito brasileiro. Então a gente já tem a gente já larga com uma boa vontade, né? Que outras culturas não têm. Sim. A gente já ganha na boa vontade. Você fala que é brasileiro, imediatamente abre um sorriso, conta uma história, são curiosos, né? Às vezes até te pedem para sambar, que eu era péssimo em sambar. Mas você não levou a risca, não, de fazer um alemão sambar, né? Falou assim, eu preciso te ensinar uma coisa. Né? Passo para a direita, não, foi só no jeito mesmo. Mas o sucesso brasileiro tem muito a ver com essa nossa capacidade de criar soluções criativas para problemas que não tem tração. A gente olha muito com um olhar que às vezes tem um pouquinho de ingenuidade, de esperança, mas, poxa, dá para resolver isso, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Naquela época isso foi na Copa do Mundo da Alemanha, aliás, eu mudei lá em 2006, né? A Alemanha estava vivendo uma grande transformação, uma grande disruptura no seu varejo, né? Estavam crescendo as redes de desconto, né? Os famosos discounters, né? Porque virou um fenômeno global. Sim. Começou na Alemanha, né? E existia um grande debate, e era um debate acalorado se a gente devia entrar ou não nesse canal, né? Nesse discount. E se entrasse, você gerava um conflito com os canais tradicionais, onde a gente era muito forte. Como é que faz isso e tudo mais, né? E aí, o que eu pensei? Eu falei, puxa, mas não é a gente que decide. Quem decide é quem compra as nossas marcas, né? São os nossos shoppers, né? Então a gente tem que estar lá. A questão é como achar essa solução criativa. E eu trouxe essa solução para a empresa e tive autonomia de mostrar que iria funcionar, e funcionou, e foi um baita sucesso. Sim. Né? Mas só pôde vir porque eu trouxe muito da nossa criatividade, da nossa imaginação, da nossa determinação de provar que algo novo pode funcionar, porque a gente vive isso no Brasil, a gente tem que ser muito flexível, o jogo de cintura é o sambar, né? E isso faz a diferença. Você sabe que para todos os nossos convidados aqui que têm uma carreira internacional, eu sempre faço a mesma pergunta que para você não precisa fazer. Né? Eu sempre pergunto se o ser brasileiro ajuda. É uma vantagem competitiva. Mas é uma vantagem muito competitiva que você está falando. A gente não pode perder essa essência da criatividade, do jogo de cintura, que eu não sei se foi para o bem ou para o mal, mas fomos formados assim, né? Isso te ajudou, então, em todos os países? Bastante. Então, quando você fala sucesso brasileiro, a gente tende a olhar muito a palavra sucesso. Eu acho que o brasileiro, a mágica desse programa é colocar o brasileiro embaixo. Sem dúvida. Porque aqui começa a nossa vantagem, né? Mas aqui tem outro ponto, Celso, e eu estava conversando até com um colega do estrangeiro
essa semana, porque eu trabalho com startups da Europa também, tá? Não sim. só brasileiro. Então eu tenho muito esse contato ainda. Eu trouxe isso comigo, né? De ser um executivo global, você traz, né, oportunidades do mundo todo com você. Ótimo. E eles estavam me contando um caso, estavam falando muito. Você tem que entender também as nossas limitações como brasileiro, né? Então, no meu caso, né, eu fui para uma carreira para fora e direto me jogaram na Holanda, né, primeiro passo, né, foi mais um choque, né, de imediato, em todos os sentidos. E você tem que também entender, ter uma consciência de onde estão as nossas fraquezas, né, para você trabalhar. Então, por exemplo, hoje eu acho que nós já evoluímos muito, né, no âmbito de corporativo, mas na minha época a gente era muito mais intuitivo, até porque tinha poucos dados no Brasil, acesso a dados e tudo isso. Quando você vai para um país como Holanda, Alemanha, mercados maduros, Estados Unidos, você precisa ser muito mais analítico. Então, esse foi um dos primeiros feedbacks que me deram. Eu tinha que elevar minha barra, né, no analítico. Foi o que eu fiz. Eu caí de cabeça. Nós vamos falar um pouco dos ingredientes. O primeiro dos ingredientes que eu aprendi é preparação. Você tem que se preparar. Né? Muito, assim, entrei de cabeça no analítico. Ainda bem que eu já tinha uma base boa analítica, vindo de uma universidade de primeira linha, de um tema que eu gosto, e me superei. Eu trabalhava à noite fazendo planilhas, fazendo análises, e eu sempre sabia que eu tinha que trabalhar o dobro dos holandeses para poder chegar no nível que eles têm. E eu trabalhava, porque eu tinha uma reunião no outro dia de manhã. Cara, eu tenho que ir para ser o que entende mais dos números, né? Eu me colocava nesse objetivo. O segundo ponto, que é uma deficiência nossa, é a comunicação. A gente se comunica de uma maneira muito elíptica. E quando você vai principalmente para a Europa do Norte, que são muito diretos, objetivos, eles têm muita dificuldade com a gente. Isso eu aprendi um pouco na raça. Quando você fala elíptica, quer dizer que a gente é mais emocional. A gente não, vamos falar depois de emocional um pouquinho. Elíptico que a gente dá voltas, a gente não fala direto. A gente não é direto. Entendi. A gente não é direto, a gente dá voltas. A gente fala muito conceitual, né? Estamos falando aqui, né? Claro. Troquei o crachá por propósito. Você já entendeu, assim, um segundo. Eu tenho certeza que o público aqui entendeu. Mas um alemão, ele ia achar legal o que eu falei, mas ia ficar me olhando, mas peraí, o que é isso na prática, né? Você pegou o seu crachá, jogou fora, o seu crachá, né? E foi lá buscar um negócio chamado propósito, né? É isso mesmo. Então, eu tive que mexer na minha comunicação, e eu vi muitos naquela época, hoje não, graças a Deus, se expandiu o número de brasileiros com esse perfil global, que é muito bacana, mas eu também vi que eu tinha que melhorar muito o meu inglês. Né? Você precisa ter apesar de estar em países que a língua inglesa não era a primeira língua, boa parte da minha carreira, e depois global, obviamente, virou a primeira língua, eu tive que ser muito bom. Cara, eu anotava palavras novas de negócio que eu aprendia no caderninho. Eu tinha um caderninho cheio. E todo dia à noite eu olhava de novo e ia gravando. Assim, parece uma coisa... Não, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Porque eu sabia que eu tinha que me preparar. Né? Então, comunicação... Outra coisa muito bacana, isso foi um feedback do italiano que me deu, né? Eu já estou vendo que aqui eu estou fazendo isso. E italiano fala muito com as mãos, né? Ele comunica melhor com o não verbal do que com o verbal. Né? Ele usa as mãos, o tom de voz muito bem. E esse grande amigo italiano, amigo do coração, um dia ele me chamou, colocou na sala bem, e italiano tem aquela paixão. Eu preciso te falar uma coisa. Parecia que ele ia me contar assim, um segredo da alma dele. Ele pode falar, não tem problema, eu não vou ficar magoado com você, né? Falou, os seus gestos não combinam com o seu discurso. Pô. Olha que legal, Celso. Mas o cara percebeu, o especialista em gestos. Aí eu falei, puxa, eu preciso tomar cuidado com isso. Né? Porque às vezes você está querendo dar uma mensagem mais dura, você está usando um gesto... Né? Tô abrindo os braços de acolhimento, esse tipo de coisa, né? Cara, então, comunicação muito chave, né? Principalmente em cargos de liderança. As pessoas precisam entender o que você está falando, não você se fazer entendido, né? Tem uma mudança muito grande. Ter trabalhado em países que a língua inglesa não era a língua das pessoas, na Ásia, morei em Singapura, vamos falar disso, China. Você precisa ter um cuidado, um carinho muito especial com comunicação. Né? Então, a gente vai depois fazer um resumo dessas dicas de sucesso, mas tem algumas que já vale a pena aqui a gente começar a
ressaltar, né, Roberto? Porque, por exemplo, comunicação é uma. Então, falar o idioma, falar o inglês ou o espanhol o mais fluente possível. Né? Acho que isso é uma boa dica para quem trabalha no mundo. Ele é todo globalizado hoje, né? Então, fale outros idiomas. Outra é ser analítico. Eu tô quase assim, vou trazer para o futebol. É boa. Talvez a gente seja craque, né? Mas o craque sem aplicação tática não vai fazer sucesso na Europa. Né? Então, talvez trazendo isso para o nosso mundo de negócios é mais ou menos isso, né, Beto? Assim, tá bom, a gente é bom de intuição, a gente é criativo. Tô te perguntando se é isso. A gente é criativo, a gente tem intuição, a gente sabe sair de roubadas, né? A gente sabe ser social, como você falou, bonito essa história da comunicação elíptica, a gente fica dando volta para não estragar o lado social com a pessoa, mas tudo isso é bom ser usado, mas se a gente souber também ser analítico, ser direto quando precisa, saber se comunicar, não só ser um intuitivo, mas como você falou lá, eu achei ótimo. Tô com o meu caderno aqui com todos os dados mais detalhados que todo mundo. Aí talvez a gente fique imbatível e dá para ter um sucesso global como você teve. É mais ou menos isso, né? Não dá para ser só o craque de bola. Que dribla, não dá. Não dá, você tem que ter os outros fundamentos. Você tem que ter os fundamentos. Mas você falou uma coisa antes que para mim é fundamental. Depois nós vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, que é uma área nova que eu estou agora me dedicando, né? Mas um outro segredo de sucesso super importante é você saber tomar risco. É você se colocar em situações onde você está desconfortável. Sim. Né? E isso exige um risco. Né? É não ter medo de se posicionar, de fazer coisa. Eu brinco falando sério, porque o brasileiro brinca, mas fala sério. Estamos pegando uma outra coisa que só a gente mas entende. Falando sério, exatamente. E é sério pra caramba. Sabe que é sério pra caramba. Quando a gente brinca é quando a gente fala mais sério, né? É isso. E aí é muito importante isso. Se você tem convicção sobre uma decisão, uma direção a tomar, e que se isso não der certo, você vai ser demitido, não tenha medo de ser demitido. Siga a sua convicção. Eu tive o privilégio de trabalhar na RECT, que a cultura era essa, de empreendedorismo. Sim. Eles promoviam pessoas que assumiam riscos de maneira inteligente. Ótimo. Né? Não tinham receio de mostrar sua convicção e perseguir as suas convicções. Então, isso que você falou de tomar risco e estar em situações de desconforto, para mim é um importante ingrediente de sucesso. Sim, né? sim. É fundamental para você crescer, tanto em carreiras corporativas e principalmente no empreendedorismo. O empreendedor brasileiro tem uma admiração incrível, né, de fazer isso no Brasil. Sim. É poder ter essa capacidade de tomar risco. Não, tem que ter muita coragem, né? Aquilo que saltou os olhos quando você fala assim, pô, troquei o crachá por propósito. Pô, aquele crachá tem um valorzão ali, né? Você depende muito daquele crachá, né? E muitas vezes você colocar isso em risco, mas é um bom conselho para você poder crescer. E falando aqui, né, a gente fala o que você deve evitar. Eu não posso ficar só dançando conforme a música. Sim. Quando você entra nessa e fica dançando conforme a música, cara, assim, tive essa honra de estar no topo da empresa. O topo da empresa vai perceber. E vai ser um fator limitante em vezes. Você acha que se eu dançar conforme a música eu vou ter mais chances? Você não vai ter, você vai ter menos chances. Né? E o outro ponto é você não ter coragem de se posicionar. Sim. Quer falar de emoção? Você citou emocional, que é um tema legal. Sem dúvida, porque assim, a gente é emocional, né? A nossa conversa. A gente rapidamente aqui já estabeleceu uma relação emocional positiva. Então, e isso para o brasileiro prevalece. Prevalece em relação a dados, se eu for dar dados aqui de sucesso, de empreendedores, ou você for dados aqui da Parmalat, da Rect, da Havaianas, vai prevalecer muito mais a nossa relação emocional do que essas analíticas, né? Eu não sei se o quanto isso é vantajoso, o quanto isso pode ser desvantajoso. Os dois. E é polêmico. Eu várias vezes recebi feedback, você é muito emocional. Algumas vezes até pejorativo, você é brasileiro muito emocional. É péssimo, mas já enfrentei isso. E aí, dois pontos aqui importantes. Primeiro e o fundamental,
A gente é emocional, mas essa emoção tem uma energia positiva muito forte, né? Eu falo que é paixão mais do que é uma emoção, mas a emoção por trás disso é paixão. Sim. Quando você tem paixão, é que você vai atrás, você é convicto de algo, você defende algo com o seu coração. Isso tem um valor muito grande nos negócios, valor muito grande, né? Até na forma que você vende algo, em tudo, como você conquista as pessoas. Então tem um lado de ser emocional muito positivo, né? Tem muito a ver para mim com essa energia de paixão. Mas tem um outro ponto que eu aprendi também, que o ser emocional, usar essa paixão, pode ser intimidador para algumas culturas. Apesar de, ao receber esse feedback, e geralmente eu recebia isso de pessoas do norte da Europa, os mais os mais frios, racionais, frios, né? Que é difícil você ver cair uma lágrima da pessoa, vai ser algo assim, né? Alguns asiáticos se sentem, algumas culturas asiáticas se sentem intimidados com isso. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo é poder dosar. Saber usar a dose certa. Sim. Eu não vou perder, porque eu sou emocional, né? Mas não usar o emocional em tudo. Né? Saber usar a dose certa foi algo que eu aprendi para não intimidar. Perfeito. Então, essa empatia, eu acho que a gente tem que ter. Muito legal isso, né? Porque para nós, né, brasileiros e para nós todos latinos, né, aqui, assim, muitas vezes a gente acha que essa emoção é só uma qualidade, né? Né? Então é bacana você falar que olha, isso pode intimidar outras culturas, né? E é verdade, né? Você pode, depende de uma reunião de negócios, essa história de você abraçar um oriental ou alguém antes de um negócio, talvez seja uma coisa... não sei se vai chegar a ofender, mas que vai intimidar, né? Vai intimidar. Então é assim, usar com parcimônia. Exatamente. Usar... de forma saber inteligente. usar na hora certa. Com sabedoria. Não ficar o tempo inteiro, porque senão também pode dar a impressão de muita ingenuidade, não pode? Fala assim, pô, imaturidade. esses brasileiros são imaturos e estão sempre aí só o emocional e não o racional que precisa algumas vezes, né? Então saber dosar é aquilo que a gente falou até um pouquinho fora do ar, né? Extremismo não faz bem em lugar nenhum, nem nos negócios, né, Beto? E muito bacana essa história de transição de carreira e muito legal que o seu livro fala disso, Reinvenção Corajosa. A gente tinha até, eu sabia que você ia falar do seu livro, mas a gente tem até uma fotinha do seu livro aqui, na verdade. A gente já estava preparado para ele. E o livro nasceu em que época da sua carreira? Agora, recentemente? Ou... Vai fazer 2 anos em abril, foi quando eu deixei o cargo de CEO da Alpargatas, né? Ia começar esse ciclo novo. E aí aconteceu um episódio, né? E esse episódio que eu conto no começo do meu livro, eu sofri um acidente de bicicleta. Muito sério, né? Perdi a fala, perdi movimento, perdi memória. Cara, tive que reaprender muito de novo. E foi nesse momento, né, depois que obviamente passou a crise mais aguda, que eu comecei a repensar como é que eu vou fazer esse meu novo ciclo mais produtivo, mais feliz. E ao fazer isso, né, usando o lado da analítica, eu falei, mas peraí, eu quero começar com a ciência. Sim. Eu fui estudar os temas que são relacionados a isso, conversei com mais de 200 pessoas, e eu anotava tudo. E nisso virou uma terapia de recuperação, né? Uma terapia que foi muito importante para minha recuperação total. Graças a Deus hoje eu estou, não digo 100, mas 99%, né? E nesse processo, quando eu olhei todo o material depois dos 2 meses que eu tinha na minha mão, eu falei, puxa, é muito egoísta deixar isso só para mim, né? Vou colocar isso no formato de um livro, né? Que legal. E aí veio o desafio de escrever um livro, que é um desafio incrível, a gente conversa, com certeza teve gente aqui no seu... E aí foi legal, e depois a editora da FGV, que bacana, que é onde eu fiz universidade aqui no Brasil, com muito orgulho, topou publicar, e foi aí que nasceu o livro. Que bacana, muito legal. Obrigado, vou ler e a história já parece ser bem bacana. Começa com uma coisa real e a recuperação nessa história. Você falou uma coisa que salta aos olhos também, né? Com muita tranquilidade, falou que era o CEO, o presidente da Alpargatas, né? Uma empresa
que todo antiga. 110 anos, algo assim. O meu pai, lá no passado, acho que foi vendedor de alpargatas. Olha, Mas há que legal. muitos anos atrás, quando vendia calça, brim, Calça de brim e tudo mais. Então fez parte da família, assim. Meu pai sempre, meu pai faleceu há alguns anos, mas ele sempre contava história que primeiro ele aprendeu a trabalhar com os turcos da 25 de março. E depois eu fui para Alpargatas, que é onde ele aprendeu a vender. Não sei se ele não vou lembrar. Santista, acho que era Santista a marca. Não vou lembrar. Eu era criança nessa época, ali na Moca. Tinha um prédio isso mesmo, ali. Era. Eu não vou saber, mas só então Alpargatas. Boa memória, alguns anos, mas eu bem que não sei as histórias. Só sei que a Alpargatas sempre foi querida. E é um grande caso. Quem não conhece o caso Alpargatas, que vale a pena ver toda a reviravolta da empresa, o que foi, o que de repente deixou de ser, para de repente essa história de Havaianas fazer essa história ser talvez, não sei se você que é bom de marcas, que já gerenciou mais de 1000 marcas, Roberto, eu não sei se é uma das mais conhecidas brasileiras. É a marca brasileira talvez a mais conhecida no mundo. Sem dúvida. Incrível. E qual essa história de Alpargatas sua, essa história desse período seu de estar à frente? Tem muitos vídeos que eu vi também seus na internet, falando da estratégia, de como colocar inovação ali dentro. Qual que é a sua história de Alpargatas? A história de Alpargatas é a história de Havaianas, né? E eu assumi o desafio porque depois de ter trabalhado com marcas icônicas globais por muitos anos, eu falei, por que não trabalhar com uma marca genuinamente brasileira, que leva o Brasil para fora, né? Então a motivação ali era muito grande, né? De usar o meu melhor em algo que eu tenho muito orgulho, que é ser brasileiro, né? Sem dúvida. Desculpa. Não, fala. Não, só falar que é um sucesso. Havaianas é um sucesso. Agora, é uma história tão linda, é um case de marketing estudado, porque ela começa em 1962, né? Inspirada num chinelo japonês, chamado Zori, um modelo específico. Ele é criado com borracha. E ela meio que anda de lado por vários anos, e ela vira o calçado do brasileiro, o primeiro e único calçado de milhões de brasileiros. Então, ela começou a calçar o brasileiro, né? O brasileiro se calçou, começou a calçar com Havaianas. Na década de 80, ela fez parte da cesta básica, junto com leite, feijão, arroz, Havaianas. Que legal. Preço controlado pelo governo, né? E aí começou... ela era popular, mas não era uma marca ainda, né? Grande, aspiracional. E aí houve uma grande virada, né? No início da década de 90, e aqui acho que é muito bacana, porque para quem gosta de marketing, os grandes talentos de marketing, eles fazem isso, eles capturam, né, a essência do momento, né? Não é? Eles entendem isso muito bem, né? Como foi a história dos mamíferos lá atrás. E aí, o que houve? Os surfistas do arpoador, lembra que naquele momento a Havaiana só tinha as tradicionais, que era o topo dela era branquinho, a sola, embaixo era colorido, né? Isso. Tinha 4 cores, e a tira era uma colorida, da sola. E aí os surfistas do arpoador, né, no início da década de 90, lembra? Começaram vamos se rebelar. E a tira sai, né, da Havaianas. Tirou a tira, virou ao contrário e criou a Havaianas colorida. E aí, o marqueteiro olhando isso, falou, tá aqui. Que não sabia que foi o surfista. Os surfistas fizeram isso. O pessoal de marketing, eu não tenho o nome aqui, mas gênio, na época, olhou aquilo e falou, vamos criar as Havaianas top, que são as Havaianas coloridas. E aí colocou a marca já num outro patamar. Quando começou a criar o arco-íris de Havaianas, né, o colorido. Eu lembro que ter uma toda preta já era mais legal, né? Você já podia andar com aquela toda preta. Preta é cor, né? Branca é cor, né? Preta é cor, que bacana. E hoje é uma das marcas, né? Eu sei disso por vários depoimentos e até de pessoas que lidaram com grandes marcas globais, que mais entende de cores no mundo, né? A gente tem um trabalho de cor, fala a gente, eles, né? Tem um trabalho de cor incrível. Mas a partir disso, né? Lembra que foi o fim do regime militar e o Brasil está passando por um momento que começou a vir a inclusão, né? E aí teve um gênio que criou aquela campanha com o Luiz Fernando Guimarães, que era a campanha do Todo Mundo Usa, que era um fato, porque a marca naquela época, ela levava um estereótipo, que era só empregada doméstica e pedreiro que usava. E ninguém de classe média, classe alta, falava que usava Havaianas, né? Tinha vergonha de falar.
E aí, essa campanha era o Luiz Fernando Guimarães batendo na porta das pessoas, de celebridades, e abrir a porta. O que você está usando? E as pessoas usavam em casa a Havaianas. E era o todo mundo usa. Isso deu outra grande virada, Sim. né? Que as pessoas e o contexto da sociedade na época ela propiciava isso, né? Ela virou o jogo. Então todo mundo usa, eu posso usar fora também, Claro. né? E começou a se usar, né? E começou a se usar, virou cult, né? Virou Usar cool, usar isso daí, né? Virou muito E bacana. ganhou um outro impulso. Aí tem a história legal da Havaianas Brasil, que tem a bandeirinha. Criaram e chamaram de Havaianas Copa em 98, para a Copa de 98. E produziram, sei lá, centenas de milhares de pares, achando que o Brasil ia ganhar a Copa, e perdemos a Copa. Aquele jogo fatídico contra a França. Sim. E o produto encalhou no estoque. E na época tinha um diretor não brasileiro, acho que era francês, na época na Europa, que virou e falou: olha, manda para cá esse lote e eu vou chamar de Havaianas Brasil, não de Havaianas Copa, porque o Brasil estava entrando num dos grandes movimentos de ser cool no mundo gay, né? De ser muito legal, né? Um negócio de praia, de verão, esse estilo nosso autêntico, emocional, né? E ele lançou lá como Havaianas Brasil, ela tinha uma tirinha no meio, e foi um baita sucesso, né? A Havaianas Brasil vende até mais fora do Brasil do que no Brasil. Eu não sei quanto custa. Um pouco tempo atrás, né, não sei quem teve a oportunidade de vir para alguns países, você vê aquela Havaiana com a bandeirinha do Brasil custando muitos dólares. Muito mais, Custa 4, 5 vezes mais caro que a nossa aqui. Depois disso virou um item de moda, um acessório de moda. As modelos nas passarelas, antes dos grandes shows de moda, usavam nos bastidores, que era confortável. Ela é um produto diferenciado, né? Tem conforto, temperatura. Tem um produto ali que justifica tudo isso que a gente está contando. É incrível isso. E aí depois vieram as celebridades, começavam a usar o movimento high-low, né? Você se veste. E aí o pessoal, no início dos anos 2000... O que é o movimento high-low? High-low é você se vestir super chique, mas usar uma Havaianas. Esse high-low, né? Criou isso. Aí as marcas de luxo globais queriam fazer collabs com Havaianas, né? E aí teve um Oscar, não lembro o ano exato, no início dos anos 2000, que nem foi essa semana que nós vimos, o Brasil incrível, mas eles entrando em sandálias havaianas no tapete vermelho, nesse high-low. Demais, hein? Então foi ganhando muito com isso. Então virou uma marca muito mais aspiracional, de estilo de vida. Isso foi ganhando o mundo. Então, dos raros casos onde uma marca consegue vender para quem vai ter só Havaianas como seu calçado e para o topo da pirâmide social. Que bacana. Né? Isso é muito legal. E depois entrou já na era mais recente, que eu tive o privilégio de participar, na digitalização, na aceleração de falar com diferentes públicos, na nova geração, como se torna a marca relevante na nova geração, mas a marca ela foi se reinventando sem perder a sua essência. Sem dúvida. E esse é o segredo de Havaianas, e sem ter medo de mostrar o jeito brasileiro. E você falou importante isso, não perder a essência, mas trazendo inovação, né? Trazendo você muita tem que ter inovação, que acho que é bem essa época que você estava à frente agora, né? De você fazer isso, trazer tecnologia, trazer essa história de distribuição. Acho que as lojas Havaianas hoje, eu não sei, quase toda média cidade tem várias lojas, incrível média, no Brasil. Pequenas tem, eu não sei nem a distribuição disso. Tudo, que case de sucesso, para quem gosta de marketing é muito bacana. E dá muito orgulho. E para não perder essa história, tem uma outra história de marketing que eu também vi lá que você estava envolvido, não sabia, fui olhando algumas coisas, vi que você estava numa outra campanha. Mamíferos. Que é os mamíferos, que é os bichinhos da Parmalat, que década de 90... Isso. Né, década de 90 foi um outro sucesso que você também já estava nessa linha do marketing e na Parmalat, é isso? É incrível. Um sucesso muito grande. Na época, em parceria com a agência DM9, eu era o cliente, Nizangonais, Air Rey. O meu chefe na época, Álvaro Novaes, um grande amigo, que me estimulou muito a pensar fora da caixinha. Mas os mamíferos foi numa época em que... Lembra que a Parmalat começou a ter muito sucesso com patrocínio esportivo, e aqui no Brasil, lá fora era a Fórmula 1, né? Sim. E alguns times de futebol. Aqui no Brasil começou com o Palmeiras, e a empresa deu um passo muito importante de expandir e tentar falar com a mãe.
né? Sair desse universo masculino, do futebol, e começar a falar com a mãe. Tinha um objetivo grande de expandir a linha de produtos e competindo com a Nestlé, que vem de mãe para filha, de avó para filha, né? E a gente desenvolvendo uma campanha para tentar se diferenciar. Numa das campanhas que foram apresentadas, um trabalho incrível, criativo, veio os mamíferos. Que a grande estratégia aqui é, a gente não ia competir com a Nestlé tentando brigar do mesmo jeito, que a mãe recomendando para a filha. Mas a gente ia ganhar no filho falando para a mãe. Olha que genial essa estratégia, né? Ótimo. E aí o Mamíferos era isso, né? E aí foi uma campanha que nasceu com pouquíssima verba e muita criatividade. Sem dúvida. Eu brinco muito hoje, né? Fala-se muito de marketing de performance, né? Mas as pessoas se esquecem que uma grande criatividade se economiza muito dinheiro. Sim, né? Sim. E era a época era 94, da Olimpíadas de Atlanta. A gente lançou somente em jornais e revistas a campanha. Antes de lançar, e na época a Coca-Cola era o patrocinador da Olimpíadas de Atlanta, e a gente ganhou o Top of Mind na primeira semana. De Coca-Cola. Estava no ar direto com as Olimpíadas. Que loucura. Né? Tamanha que foi a loucura. Depois entrou o comercial de TV, que é uma história maravilhosa também. O comercial de TV era incrível. A música virou chiclete. O tomou, né? Que depois virou a promoção, né? A promoção, que foi uma Mas você febre. falou 94, mas ela foi, Beto, até... Ela foi embora. Até do começo de 2001, 2002, deve ter durado uns 6, 7, 8 Muitos anos. Teve uma longevidade incrível. Eu tô lembrado, era incrível, né? Eu tenho que lembrar aqui, posso falar, eu tenho as fotos da minha filha, ela tinha foto com todos os bichinhos. Né? O povo até, não vou pôr aqui que vai constranger, depois a Vitória fica brava comigo se eu colocar, mas eu tenho a foto dela, de leãozinho, de ursinho, eu lembro que ela devia ter lá, sei lá, 3, 4 anos, e ela adorava aquelas coisas do Parmalat, né? Que outro caso de sucesso muito, muito bacana. E o marketing, na verdade, um bom marketing, né, ele faz a marca ter um sucesso incrível, muitas vezes, que você falou, né, nem com orçamento, talvez, o mais alto do mundo, não é dinheiro, né, criatividade eu vou resumir em 2 palavras, empatia humana. Os grandes profissionais em marketing, eles têm essa capacidade de empatia humana. E você vê isso no Brasil e fora do Brasil. E o marketing brasileiro, incluindo aqui as nossas agências, que são as mais criativas do mundo. Eu tive o privilégio de trabalhar aí com criativos incríveis. Washington Oliveto, um grande amigo, falecido recentemente. São campanhas assim que me enchem os olhos de lágrimas, vem a emoção aqui, né? Que é maravilhoso você ver o quanto ideias criativas têm um valor muito grande. E para mim isso é atemporal. E ele tem que ser adaptado, né, às novas tecnologias e modelos de entrega. Mas você vê mesmo os influenciadores hoje em dia, grandes e os micros, se eles não trabalharem com ideias criativas, eles perdem. Sim. Né? Se eles não trabalharem com essa leitura, essa empatia com o humano, sem dúvida. Então esses conceitos que estão por trás, eles são eternos, né? Eles vão viver por muito tempo. E falando um pouquinho da sua carreira, na verdade, nós estamos falando, a sua carreira é brilhante, não dá para não falar nela durante esse episódio, mas por que trabalhar com itens de consumo desde o começo, né? Você estava lá, você falou, vou trabalhar com isso, gosto de trabalhar com marcas, ou foi o acaso? É uma boa pergunta, né? Meu pai era publicitário, então eu venho... vendo família... tá um pouco no sangue. Tá no dia a dia, né? Naquilo que a gente... E ele sempre dividia, né? As histórias, os cases, os amigos, né? Até hoje eu tenho o privilégio aí de conviver com os amigos do meu pai. Que bacana. E é muito bacana tudo isso. Então eu cresci numa casa que falava de ideias, de criatividade e de marcas, né? Que bacana. E, então isso me influenciou bastante. E aí, ao ingressar na Getúlio Vargas, na Fundação Getúlio Vargas, isso me deu um arcabouço, uma estrutura de negócios. Né? Então, quando você olha muito esse lado de criatividade e negócios, né, na minha cabeça era marketing. Sim. Né? E o que eu acho que eu desenvolvi também muito rápido, eu sou apaixonado
desculpa, por produto. Até que eu mandei. Uma aguinha? Obrigado. E junto a isso, uma das grandes ferramentas de marketing, eu acredito, é produto. Sim. Então, eu sou produteiro, eu gosto de produto, né? Eu gosto de ver como as pessoas usam, que elas fazem. Cara, na Rect eu visitava, quando estava no marketing global, eu visitava domicílios de 20 países para entender os hábitos de lavagem de roupa. Eu ia. Você visitava, ia lá ver? Por 2 meses, ia ver, eu sabia, Eu chegava até a ser muito chato. Minha esposa morre de vergonha, porque eu ia na casa de amigo jantar e pedia para ir ver lá a lavanderia, que produto usa, como é que lava a roupa, né? Então eu gosto muito dessa história, porque ali nascem grandes ideias também, né? Conceitos, daí vem a inovação. Sim. Então, inovação de produto, inovação de comunicação, isso é outra coisa que as pessoas também... Quando você cria inovação de comunicação, de insights, isso gera valor enorme com pouco pesquisa e desenvolvimento, né? O Vanish Oxyation, que é um outro Vanish Oxy, né? Que é outro case que eu tenho muito orgulho, eu desenhei todo o mix de produtos de marketing na sala da minha casa na Holanda, com a nossa diretora de marketing, né? Fomos o primeiro país a lançar, hoje a maior franquia da marca, uma marca de sucesso global, né? Então, produto, você saber integrar tudo isso também veio muito cedo, né? Eu acho que foi essa combinação, a influência de dentro de casa, a GV me despertou muito essa curiosidade de aprender, de ter a técnica, e depois eu comecei na Unilever, né? Sim. Que é uma empresa incrível de marketing, uma grande escola. Para mim, foi a pós-graduação em marketing, né? Anos 80 para 90, imagino, trabalhar na Unilever, né? Era um sonho de consumo de todo mundo que ingressava no mundo corporativo. Eu tenho uma memória afetiva até hoje, recebendo o telefonema que eu fui aprovado no programa de trainee, né? Que bacana. Da Unilever, bem lágrimas nos olhos, foi assim, um momento de alegria nosso, incrível, que eram poucas opções de alto nível na época, muito pouco, comparado com hoje, infinitamente menos. E era uma empresa produteira mesmo, como você falou, usando a sua palavra, né? Ali você tinha produtos para fazer. Então tem uma tempestade perfeita aí, né? Porque tem a GV dando essa história da técnica, tem a Unilever com os produtos ali, tem a paixão de vir de casa, né? De já querer E falando um pouco de ingredientes de sucesso, eu acho que eu tive também estar no lugar certo faz uma diferença enorme, enorme. É por isso que hoje eu trabalho muito com a ONG de educação, o projeto Gauss. No Gauss é dar essa possibilidade para as pessoas que não têm esse privilégio, essa saída de privilégio que eu tive. Sem dúvida. Né? Para essas universidades de primeira linha, porque estar no lugar certo faz uma diferença incrível. Sim. Tá? Eu não vou me gabar aqui que eu tenho mais capacidade intelectual, porque eu não tenho. Mas eu estava no lugar certo, porque eu vim com um privilégio que me colocou lá. E o segundo ponto que eu tenho muito orgulho de dizer, eu trabalhei com pessoas incríveis. E muitas vezes eram chefes duros, difíceis, exigentes para burro. E eu gostava. Sim. Eu procurava esse tipo de... Porque com esse cara eu vou aprender, com essa... Trabalhei com muita mulher como chefe desde o início de carreira, que depois eu vim a descobrir que foi muito importante para mim. Sim. Então, você está no lugar certo, você está com as pessoas certas, estar com as pessoas certas faz uma diferença enorme para sua carreira. Eu tive esse privilégio desde o início na Unilever, depois na própria Parmalat, que eu mencionei aqui, na Copac, e aí na Rect, muito no início, dois grandes amigos que me ajudaram muito, mentores, que abriram a porta do mundo para mim, Antônio Werneck, Luiz Visconti, né? E aí foi, né? Aí você ganha o mundo, você vai ter que encontrar esses seus mentores, né? E uma coisa que eu falo no livro, importante nessa linha de as pessoas certas, a gente tem que saber muito. Eu fiz isso muito intuitivamente, e depois eu entendi o que eu estava fazendo e aprimorei entendendo a literatura sobre isso. O network, né? A gente abusa muito dessa palavra. Tem um network que você abrir conhecimento, que nem nós estamos fazendo, te conheci, né? Graças ao nosso amigo Falcão, que abriu essa porta. Dele. Vamos falar dele. Claro. Logo, logo. Tá assistindo aqui no estúdio. Grande Falcão. Tem esse network que é importante, que abre portas, né? Mas mais importante que eu aprendi
Tem 2 outros tipos de network que as pessoas precisam se cercar, né? Tem os mentores, né, que é muito importante, mas tem um network muito especial que são os provocadores. Sabe aquelas pessoas que querem o seu bem, querem o seu melhor, mas sempre que você vai falar com eles, eles vão te provocar. Eles vão te deixar incomodado. Vão falar aquilo que você não quer escutar. Que nem foi meu pai na história do... né? Não queria só, meu pai era passar a mão na cabeça. Meu pai era um provocador. Como eu tenho algumas pessoas na minha vida, são poucos, né? Porque precisa ser gente que está muito investida em você. Né? Que vão falar aquilo que vão te deixar incomodado, mas é uma verdade que você precisava escutar. Sim. Né? E às vezes as pessoas ignoram isso, porque tem medo, tem receio, não sei o quê. Monta a sua redinha de provocadores. Trabalha com os seus mentores, né? Perfeito. Aquela pessoa que você pode ligar para te ajudar a achar uma solução para um problema que você tem. Pessoas mais práticas, Sem né? dúvida. Sem dúvida, que bacana. Eu até vou dar uma pausa aqui, porque faz todo sentido isso. Então, aqui você estava falando, eu estava imaginando quem são os meus provocadores aqui, mas acho que, pessoal, então do seu network, vamos aprender com Roberto Funari, o Beto aqui, né? Muito legal ter o seu networking, ter os seus amigos, as pessoas que estão ali, os seus conhecidos, mas busque também os provocadores. É isso, né? Aquela pessoa que não vai só passar a mão na sua cabeça, né? Mas que vai olhar e falar assim, não é bem isso que você está falando, não. E se acontecer isso? E se acontecer, não sei o quê? Pô, me veio umas 2 pessoas à cabeça, são os provocadores, e é importante tê-los. Senão é bom tê-los. É bom tê-los aí, que dica muito legal. E você falou uma coisa também, que a gente até também tem uma outra fotinha aqui, que é o Projeto Gauss. Projeto Gauss, né? Que é um projeto que acho que você é conselheiro, é isso aqui, certo? Que é... O que é o Projeto Gauss? Explica pra gente, por favor. A gente, através do Projeto Gauss, a gente dá acesso a jovens de baixa renda, de poucas opções, de potenciais, a universidades de primeira linha. E ele foi fundado há 10 anos atrás, estamos fazendo 10 anos, por 4 pessoas que tinham saído na época da Poli, e já com 25 anos, 20 e poucos anos, decidiram começar a dar de volta para a sociedade. Olha que bacana. Olha que demais. E aí eles eles davam bolsa, já estavam com 2 bolsistas na época, e me convidaram para fazer o conselho, montar a governança. Que legal. Aí eles me tiraram um pouco da minha zona de conforto, né? Falei, primeiro, com 25 anos já querer dar de volta para a sociedade, eu tiro meu chapéu. Sem dúvida. Porque a gente tem muito, principalmente a nossa geração, vou criar um patrimônio para começar a dar de volta. Isso. Eles não. Eles já se viram, eu tenho essa posição de privilégio, vou começar a dar de volta agora. E o segundo ponto, eles queriam já fazer direito profissional. E aí eu embarquei com eles nessa jornada. Que legal. São 10 anos, mais de 230 bolsistas passaram. Já tem 10 anos? Já tem 10 anos, mais de 230 bolsistas passaram pelo Gauss. Temos uma taxa de aprovação em universidade de 85%. Nós estamos depois eu vou contar como é que a gente faz isso. A gente está em São Paulo, Brasília, Curitiba, Sergipe, Salvador, já temos o ensino à distância. Que bacana. A gente desenvolveu uma plataforma, usando a palavra da vez, mas é bem legal, um sistema de mentores, são 2 mentores por bolsista. Então hoje a gente tem atualmente em torno de 180 bolsistas com a gente, então você faz a conta, são mais de 300 mentores. A gente desenvolveu um sistema de mentoria incrível, desde o recrutamento até a preparação. A gente dá aula de reforço, a gente dá outras aulas de apoio como Kumon, inglês. A gente tem mais de 50 psicólogos voluntários que apoiam na saúde mental. Depois da pandemia, a gente dá mais horas de apoio de saúde mental do que de aula de reforço. Olha que incrível, Celso. Demais, que mas coisa. A gente se adaptou. Arrepia de ouvir você falar. Né? Damos a bolsa, que é uma ajuda financeira, e temos cursinhos pré-vestibulares parceiros. Como a gente tem um sistema de seleção desses bolsistas muito bom, que a gente desenvolveu ao longo dos tempos, muitos cursinhos pré-vestibulares, eles querem ter a gente como parceiro para preencher as cotas que eles têm. Né? E essa turma, esses fundadores, eles aprenderam na raça, eles iam selecionar as escolas públicas, criando os mentores e tudo isso. Então é bacana, porque eles conhecem, são muito bom na massa. E tem uma coisa mais legal de tudo isso, que é um princípio nosso. A gente acredita que o maior viabilizador
da educação é a família. Uhum. Porque se a família está disposta a se sacrificar para esse jovem buscar o sonho da educação, em muitos casos é o primeiro na família que vai ter um ensino universitário, quer dizer, nós vamos mudar a vida dessa família, né, porque vai abrir mais portas, a família é essencial. Então a gente faz um trabalho muito grande com as famílias, é um dos critérios de seleção nosso, né? Porque a família também, por boas razões, pode ser um limitante. Claro. Porque a família precisa de mais alguém com renda para ajudar. Então eles já saem para trabalhar muito rápido, né? E abrir mão do grande sonho que é esse grande crescimento social. Então o Gauss tem muito orgulho, tem histórias maravilhosas. Que iniciativa, acho que cabe a gente fazer um episódio de Projeto Gauss. Depois eu vou te pedir sugestões para a gente trazer. Você deveria trazer aqui os dois fundadores. Vamos já convidá-los ao vivo. Samuel e o Paulo. Porque são esses projetos que tem tudo a ver com o propósito também desse sucesso brasileiro, sabe? Assim, da gente falar as coisas boas para gerar sucesso. Um dos 2 primeiros bolsistas hoje trabalha numa grande instituição financeira em Nova York. Que demais. Veio aqui da periferia de Diadema, mudou a vida dele, incrível. Um dia podemos trazer ele aqui também. Sim, sem dúvida. Faço questão. Prepare-se, pessoal. Em breve, Projeto Gauss aqui junto com a gente. Uma outra bolsista, Annelise, ganhou o concurso de essay de Harvard. Foi conhecer Harvard. Sucesso, muito bacana. Assim, então, é um sucesso brasileiro. Que legal, que legal. Ótima história, tá aqui. Eu tinha visto lá nas suas redes algumas coisas. Eu fui um pouco atrás e achei muito bacana a gente ressaltar. Obrigado. Aqui. Tudo isso que você faz, que nós não acabamos ainda, dá tempo de tomar cerveja? Opa, olha só que maravilha. Não sei se dá tempo. Essa aqui dá tempo ou não? Não, vamos levar, vai sem tempo mesmo, né? Vamos levar, vai sem tempo. Obrigado. Essa aqui é para você. Olha que incrível. Essa é Hiller Beer. Hiller Beer também é um caso de sucesso brasileira. É uma cerveja artesanal. É feita pelo Tídio, é um sócio meu e outra empresa, e ele produz o lúpulo no Brasil. Olha. Você sabe que o lúpulo é uma coisa muito europeia, e ele produz lá em Passa Quatro já com bastante... Feliz que é com bastante um nível de produtividade alta. Então começa a ser um lúpulo também já reconhecido, que começa a ter qualidade, produtividade. E aí, né, ele estava lá, ele falou assim, bom, vamos fazer a cerveja. E ele fez uma tiragem. Hiller, esse cachorrinho. E ele fez uma tiragem para nós aqui do Sucesso Brasileiro, foi muito, muito gentil. Incrível, muito obrigado. Depois você experimenta. Vou experimentar. Isso também é um caso nosso de sucesso brasileiro. E tem outra empresa que nos ajuda também, que é a Multi. A Multi é uma empresa de consultoria de TI, tecnologia da informação. É o que eu faço há muitos anos, sou apaixonado por tecnologia. Né? O Tídio, ele era sócio nosso da Multi. Ele é sócio também, mas ele não atua. Ele falou assim, eu quero mesmo fazer cerveja. Olha que legal. Tá bom, então foi lá. A vocação dele. Fez a transição. Fez uma transição, uma reinvenção corajosa. Ele fez trocou tecnologia por cerveja. Ele fez bem. Uma vida tranquila lá. Eu fico olhando, cabe mais um aí, será? Mas não. Aqui a gente faz projetos desde de estratégia de tecnologia de informação. Hoje tem muitas empresas, né, Alberto, que chegam e falam assim, Multi, eu preciso usar inteligência artificial. Como? Não sei. Eu fui para a China, eu vi que lá tudo é inteligência artificial, preciso colocar na empresa. Então a gente faz projetos desde a estratégia de definir aonde vai se usar a tecnologia, para quê, qual o propósito disso, até a implementação de soluções, aos recursos. A gente faz hunting de recursos de tecnologia, é um integrador de tecnologia. Que legal, de informação, parabéns. Que a gente faz lá. Você fala muito dessa carreira plural, né? De repente usar tudo que você, seus 40 anos de carreira, como no conselho de empresas, de aceleração de startups, essa transição, né, e eu tenho vários amigos pensando nisso, essa transição também é difícil, não é? É muito difícil, porque tem um negócio que foi estudado bastante e que eu coloco também aqui no livro, que chama inteligência fluida e inteligência cristalizada, que é um conceito cientificamente já estudado bastante, que diz o seguinte, você, a partir aí dos seus 20 e poucos anos, começa uma ascensão, uma aceleração muito rápida da sua inteligência fluida. Você vai abraçar o mundo, você vai aprender, você absorve rápido, vai para a África do Sul, você vai para a África do Sul, vai para a Alemanha, você vai para a Alemanha, encara tudo que é desafio, faz o alemão sambar, vai para a Ásia,
Então você está muito na curva de inteligência fluida. Tem até estudos que demonstram que as grandes descobertas do mundo, Einstein, Steve Jobs, ocorreram ali na sua faixa entre os 35 e 40 anos. Uhum. Só que a partir dos 40 anos, em geral, né? Estou generalizando aqui, essa inteligência fluida ela começa a atingir um patamar, né? E eventualmente vai começar a ter um declínio. Uhum. Mas como você tem geralmente muito sucesso, muita satisfação naquela subida, você quer esticar essa curva. Sim. Né? Sim. Isso gera muita frustração. Você começa, puxa, mas não é mais isso. Você começa a ter pensamentos diferentes, né? E o mundo está evoluindo também, né? Não dá para você acompanhar por 70 anos. Aí você começa, né? Em alto nível. Tem né? isso, né? Tem também. A gente está vivendo mais, a gente está se cuidando mais, você vai estar muito mais produtivo para frente. Né? Então, o que eu aprendi muito é que tem uma outra inteligência que é incrível, que chama inteligência cristalizada, que parece uma conotação mais negativa, mas não é. Que ao longo do tempo, quando você vai construindo isso, que nem eu tive esse privilégio de ser exposto a múltiplos países, culturas, 4 continentes. negócios, continentes, né? Você vai construindo a sua inteligência cristalizada, que nada mais é do que a sua experiência acumulada. Uhum. E essa é uma curva exponencial. E chega uma hora que ela passa a sua curva da inteligência fluida. Uhum. Então, o grande segredo de fazer uma transição bem feita é você entender que você tem aqui, que você pode criar impacto positivo, que te motiva, né? E você dá esse salto. Uhum. Né? Isso exige também um pouco de humildade. Você vai abrir mão de status, poder. Pois né? é. De novo a coragem. Crachá. Você tem que jogar, tem que ter a coragem de... Não é mais o crachá. Eu quero começar... E fazer essa transição foi o que me levou a olhar essas opções plurais. Né? E tem que olhar um pouquinho com o olhar... Você pega conselho, né? Nem todo conselho é igual. Pelo contrário, tem inúmeros tipos de conselho. Qual conselho você realmente quer? Se é isso que você pode trazer a sua experiência dentro da sua área de domínio. Então, hoje eu sento no conselho de uma empresa global, é a maior varejista de calçados do mundo, é uma empresa familiar, com base na Suíça, está em 70 países, é a Bata Shoes, onde eu aporto lá toda a minha experiência global, de marca, de produto, né? Esse é um conselho, onde eu posso realmente contribuir. O segundo conselho está num outro lugar, que é a The Bakery Brasil, que apesar de ser The Bakery Brasil também é uma empresa com escritórios na Inglaterra, na Austrália, que é uma gestora de inovação. Ela tem no Brasil 10 anos de vida, fundada por 2 brasileiros, incrível, já tem uma pegada já muito próxima de startup, criando impacto em inovação na empresa, que é um tema que é muito centrado na minha experiência com inovação. E ali eu estou mentorando o CEO, participando do conselho, fazendo advisory em projetos específicos, trabalhando no comitê de pessoas, ajudando eles nesse novo ciclo de crescimento. Muito incrível, legal. Envolvido, geração nova de líderes novos que estão na inteligência fluida, né? Você começa a trazer e ver isso funcionar tão bem, né? Sim. E é bacana ver isso na prática, né? Gerações novas com o cabelo branco, sem dúvida, fazendo algo maior. Né? Essa combinação é ótima, e você está falando de inteligência fluida, inteligência cristalizada, e também pensar que conselhos faz sentido trabalhar, né? Porque parece que tem uma onda, né, dessa geração dos 50 plus, né, minha geração de agora todo mundo, tem que ser conselheiro, tem que fazer o curso, tem que estudar. Acho que não é só isso, né? Criou uma indústria de curso, então precisa tomar muito. Eu sempre sou muito cético quando a indústria disso, a indústria aqui, inteligência artificial. Agora tem uma explosão de cursos, né? A pergunta é essa. Preciso colocar. Exato. Qual que é o problema? Vamos entender o problema primeiro, né? Igual, para conselho é a mesma coisa. Mesma coisa. E não é simples ser conselheiro. Porque imagina. Ser conselheiro não é fazer gestão. Então, muita gente que ficou do lado de gestão e vira conselheiro não se adapta. Fica lá tentando fazer gestão, e não é para fazer gestão. Né? Tem diferentes tipos de empresa, pública, familiar, negócios menores. Né? Então, precisa olhar se é isso que você quer mesmo. Tem também... acha-se que conselho você ganha muito dinheiro. Não ganha. A remuneração é baixa, porque são algumas horas que você dedica. Tem que ser baixa mesmo. Né? Então,
depende muito do tipo de conselho, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Precisa olhar, precisa falar com pessoas, entender. Então eu sou muito cuidadoso a dar esses grandes saltos, só porque é a onda, né? Sim. Hoje eu abri um portão enorme, né? Que eu trabalho com startups, que eu comecei algum tempo atrás, mas acelerou nos últimos 2 anos, que é apaixonante para mim. Hoje eu trabalho como startup da Alemanha, startup da Noruega, startup da Inglaterra, uma aqui no Brasil que ainda vamos lançar, um dia eu quero vir aqui trazer ela. É um prazer. E é bacana porque você está trabalhando com os fundadores. A pegada de startup, diferente do conselho de grandes empresas, porque aquele fundador vai te trazer problemas práticos, você vai ajudar ele a pensar, você é o famoso provocador, né? E aí ele vai implementar imediato, porque ele não tem tempo para ficar montando um comitê, vou discutir com ele. Você vê resultados muito rápidos, né? Você vê o negócio evoluir. E você lida com assuntos muito sérios, na maioria das vezes, para ajudar essa pessoa. Você vira um apoio muito importante. Geralmente são fundadores de alto potencial, que é muito legal. A própria The Bakery, os 2 fundadores são absolutamente incríveis. Eu falo muito porque eu estudei muito o que faz um fundador excepcional, diferente de um fundador comum. Né? Fundadores, em geral, eu respeito muito, mas tem os excepcionais. E é legal trabalhar com esses que eu trabalho, que eu tive o privilégio de poder eles me escolherem primeiro, depois eu também acabar. São assim, muito cabeça aberta, tem uma humildade de aprender muito alta, são diretos. Sim. Beto, achei incrível isso, eu vou executar. Executa no dia seguinte. Beto, eu tenho dúvidas sobre isso, não vou executar. Legal, ótimo. O seu papel também é fazer isso, né? Tem uma coisa importante para fundadores e empreendedores, Celso, que eu estou aprendendo. Você tem que construir uma pele grossa, porque ser empreendedor é saber lidar com rejeição. Sim. Você sofre rejeição o tempo inteiro, você sabe disso, né? Tenho certeza que seu colega aqui da Hiller passa por isso. Rejeição atrás de rejeição. Então, eu tenho uma admiração e eles não se deixam abater por isso. Né? Ou eles vão mudar o rumo, ou eles vão confirmar, não, eu sou convicto, eu só vou provar que está todo mundo errado. Adoro esse tipo de fundador, né? Mas também são muito sensíveis à hora que tem que mudar. Então, eu tenho aprendido muito esse empreendedorismo, né? Saber pivotar, saber escutar muito o cliente, né? Você vive disso, né? Escutar cliente, né? Isso é fundamental para você. Então, é muito bacana essa jornada toda. E é legal que você está falando com uma paixão sobre essa história de conselhos e startups, né? Que eu acho que não tem como não dar certo, né? Porque acho que a paixão é o primeiro ingrediente para que uma coisa que a gente faz dê certo, né, Beto? Então, e o dar certo é uma coisa que eu tenho hoje muito consciente, que eu aconselho todos a perguntarem, o que é sucesso para você? Não, essa é a minha pergunta para você. Nossa, olha lá! Antecipei tá parecendo combinado essa história. Desculpa, velho. Desculpa, não resisti. Fala, quando você então faz a pergunta. O que você entende por sucesso, Beto? Sucesso para mim é o meu legado. Eu quero deixar aqui, eu quero plantar essas árvores que deixam sombras que eu não vou desfrutar das sombras. Né? Então... A gente fica até emocionado, né? Fica, porque é um sucesso legado, um sucesso muito bonito esse profundo, seu, do legado. Bonito. Então, muito bonito. São seus filhos, seus netos. Virei avô agora, 2 netinhas maravilhosas. Parabéns, mas semanas, não é isso? Então isso te dá muito essa sensação, poxa, eu quero deixar algo que elas contem para os outros, estejam no podcast aqui do Celso, né? Contando desse legado, né? Nossos amigos, nossas amizades. Então isso para mim é sucesso. Ótimo. Né? É o que fica. Ninguém vai lembrar do resultado que você entregou em 2018. Ninguém vai lembrar disso. Né? Ninguém vai lembrar do market share que você ganhou. Né? Mas as pessoas vão lembrar daquilo que você disse, de como você tocou elas. Então, para mim, a definição de sucesso é isso. Maravilhosa. E vai estar registrado aqui para a gente tomar. Eu não sei como que as suas netas, né, e as bisnetas vão ver essa história, mas a gente vai deixar registrado muito isso lá legal. Em todos os canais para que. Cecília e Heloísa, olha aí. Olha aí. Um beijo para Cecília e Heloísa. E, cara, você deu muita dica legal, né? Na verdade, dá para fazer um livrinho aqui das dicas que você deu de sucesso. Mas se você puder resumir para quem olha para você, fala assim,
pô, Roberto Funari tem sucesso como executivo, como profissional de marketing, como pessoa, como, né, como todos os valores dele, carreira internacional. Que dicas principais que você daria? Seja um líder autêntico, coloque seus valores em prática no dia a dia, não só na parede, num caderninho anotado, faça isso prática do dia a dia, que não é fácil. E quando você enfrentar situações mais desafiadoras, que vão contra os seus valores, saiba ficar nos dois pés e seguir os seus valores, não dançar conforme a música. E uma palavra que você usou bastante, que é incrível, está no título do livro, coragem. Vale a pena você arriscar, vale a pena você se colocar em situações de desconforto. Sem dúvida. Vale a pena, porque com coragem acho que você resolve boa parte dos problemas. E muita preparação, muita transpiração. As pessoas acham que o sucesso é sorte, não é sorte. É muito trabalho duro, é anos se preparando, e se cerque de pessoas que querem o seu bem. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que você resumiu bem tudo que a gente falou aqui. Acho que esse é o episódio que vale a pena todo mundo assistir, quem está assistindo, assistir de novo e prestar atenção em todas as partes que você foi direto e nas entrelinhas também, que você deixou muita coisa aí que sem dúvida vai servir como exemplo e inspirar muita gente. Pouco tempo, falamos mais de hora. Você vai ter que voltar, eu acho. A gente tem que voltar. Quando vier o Projeto Gauss, você vem. Quando vier algumas outras, as startups, você vem. A casa vai estar sempre aberta, porque foi realmente uma lição de profissionalismo, de empreendedorismo, essas mudanças de carreira. Muito legal mesmo, né? Eu acho que você vai estar sempre aberto para você aqui. Eu queria começar já a agradecer a sua presença aqui. Muito bom. Obrigado, Celso. Prazer enorme. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que tem um impacto aí incrível e tamo junto. Eu queria agradecer, né, nosso amigo Falcão, que graças a ele está aqui. Depois a gente vai tirar uma foto com ele para todo mundo que não está vendo aqui, nosso amigo em comum que proporcionou você poder estar aqui. Obrigado, Falcão. Você é o cara sempre muito, muito gentil e um craque no futebol. Um craque, não é? O negócio dele é futebol. Eu sei que um dia vamos trazer Falcão para falar alguma coisa aqui. Não é o Falcão, pessoal, não é o Falcão do futebol de salão, nem aquele do Rei de Roma. É um outro. É outro nosso amigo em comum. É o Rei do Brooklyn. É o Rei do Brooklyn. Grande Falcão. Obrigado. Você é um baita sucesso brasileiro. Sucesso brasileiro. Pessoal, deixa o seu like. Eu falei que o episódio está muito bacana. Hoje tivemos o privilégio de receber Roberto Funari aqui, que deu uma aula de muita coisa aqui junto. Então, fique atento aos nossos episódios. Vamos sim gerar esse ciclo virtuoso de mais sucesso no nosso país. Valeu, galera.